Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31 ao 38. Seja muito bem-vindo. Esse canal é um canal para se falar do Evangelho, para trazer Jesus à tona como o Senhor. Esse canal só existe para isso. Nós estamos aqui e você é muito bem-vindo. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de onde você estiver, quando estiver. Eu queria continuar pensando no Evangelho, nessa caminhada que nós fazemos. E hoje eu queria falar do capítulo 8, do versículo 31 ao 38. Logo depois da confissão, Jesus ele começou a ensinar aos discípulos. Ensinar o quê? Justamente logo depois dessa confissão, o que ele começou a ensinar? Ele começou a ensinar que o Filho do Homem sofrerá muito, fazendo jus à profecia de Isaías, capítulo 53, que ele será, o Filho do Homem será rejeitado. Veja que Jesus começa a abrir o jogo com os discípulos, depois da confissão. E o Filho do Homem será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, enfim. Ele será morto e 3 dias depois ele ressuscitará. E isso é necessário, de acordo com Jesus. É parte da profecia. A profecia traz essa compreensão. Não poderia ser diferente. Jesus foi muito claro no seu ensinamento para com os discípulos. Em seguida, Pedro de novo, o leva para um lado e começou a repreendê-lo. Imagina a cena. Depois de ele ter confessado, tu és o Cristo, bom, agora as coisas vão, né? Não, Jesus começa a ensinar uma outra coisa. Não, olha, eu serei rejeitado, eu serei humilhado, eu serei insultado, eu serei preso, eu morrerei e depois ressuscitarei. O Pedro ficou indignado. O Pedro falou, não é possível. Ele deve estar falando de outra pessoa. E aí o Pedro em seguida vai lá, leva Jesus para um lado, chama Jesus para o lado e fala assim, preciso conversar com o senhor, precisamos ter um assunto sério para conversar. E o Pedro começou a repreendê-lo. Diz Marcos, capítulo 8, a partir do 31. Jesus, na mesma hora que recebe essa repreensão, ele olha para os discípulos e repreende Pedro. Saia daqui, Satanás. Você já imaginou isso? Você é um dos discípulos lá do lado, olhando para Jesus e Pedro, o Cristo confessado pelo confessor, Pedro. E de repente esse Cristo que antes falou, falaste bem, eu sou o Cristo. Por alguns instantes ele vem e fala, sai daqui, Satanás. Gente, que coisa. E Jesus fala isso para Pedro, dizendo, olha, você pensa como um ser humano, longe do pensamento de Deus. Nisso Jesus se dirige à multidão, não só mais aos discípulos apenas, e diz, se alguém deseja me seguir, esqueça seus próprios interesses, estando pronto para morrer como eu. Se eu for o centro na vida de alguém, essa pessoa terá a vida eterna, concentrando-se em mim, a verdadeira vida. Jesus quis dizer isso. Ganhar o mundo sem desfrutar da vida eterna é como não ter nada, absolutamente nada. Aquele que tiver vergonha de mim, nos tempos de Jesus e no nosso, e dos meus ensinamentos, será motivo de vergonha da parte do Filho do Homem.
Jesus revela a sua condição diante da confissão testemunhada. A sua condição é o desfecho de sua missão, a preço de rejeição, inclusive, né? E aí Pedro, que confessou antes, é quem busca poupar a missão de Jesus. Parece justo, mas não é. Jesus, ele discerniu assim de uma forma muito clara, como ninguém, e ele poderia ter esse discernimento, é lógico, que Pedro, ele não estava sozinho. Pedro, ele não falava por si mesmo, entende? Jesus percebeu. Pedro está ouvindo coisa. Pedro está sendo iludido, influenciado. É Satanás. De forma que o Senhor, então, em seguida, dá as cartas. E aqui ele estabelece a condição diante dessa situação toda, porque, ok, vocês confessaram, não só Pedro, mas vocês confessaram quem eu sou e eu estou dizendo o que vai acontecer. E para que isso aconteça e para que isso continue, vocês vão ter que entender uma coisa. A questão é que seguir a Jesus é entender a sua missão. Tem que entender a sua missão. Ignorar a sua própria razão. Não há espaço para dois senhores. Não há espaço para o fato de que Jesus, sendo o Cristo, é aquele que deveria cumprir a sua missão. E, ao mesmo tempo, espaço para a minha razão em dizer, mas isso não está bem exato, isso não combina muito bem. E se caso de não combinar muito bem, você fica com isso, ok? Porque qualquer forma de se pensar que essa condição de Jesus não possui lógica, quem tiver um pensamento assim morre com a sua lógica. Jesus não se sente impedido, porque o homem, o ser humano, o Pedro, achou isso não muito convincente. A morte de Cristo, ela não tem obstáculos. A missão de Jesus, ela não é segurada. Não há espaço para o fato da missão de Jesus e a nossa lógica. Com lógica, com razão, com cientificidade, com seja lá o que for, a missão de Jesus é a missão de Jesus. Ponto. Ainda bem. Nessa relação nós somos os servos, seguidores, ele é o Senhor, isso ficou estabelecido. Nossos motivos, nossas justificativas, as nossas sugestões não são páreos ao que o Senhor é. Não são páreos ao que o Senhor faz. Até porque ele faz isso em nosso favor e a gente não tem o que discutir o benefício que Deus estabeleceu ao nosso respeito. É Deus usando a sua misericórdia e a sua graça e a gente discutindo essa graça e essa misericórdia. É o que Pedro fez. Pedro quis discutir a misericórdia e a graça de Deus. Tem espaço para isso? E veja, naquele tempo, quando Jesus classifica como uma época de incredulidade e maldade, no texto ele fala isso, essa época não foi isolada, pois tudo continua do mesmo jeito. Maldade, incredulidade. Discussões tentando rebater a graça e a misericórdia de Deus. Discussões tolas, desmerecendo e desvalorizando a cruz de Jesus, achando que a cruz de Jesus é algo não tão significativo assim. Malditos. Aqueles que não olham para a cruz de Jesus como meio de salvação, graça e misericórdia, são malditos. Estão sendo percebidos como Satanás é percebido. Com tais eu não como. Jesus ele já julgava aqueles que fugiam dos seus ensinos, que escondiam Jesus nos domingos, que escondiam Jesus nos lugares e nos momentos santos, mas que não tinham
uma comunhão e uma condição clara, absoluta sobre quem ele era verdadeiramente. O ideal de sua morte e ressurreição o ideal é que a sua morte, a sua ressurreição, eu desejo participar, eu desejo compactuar, eu quero participar, eu quero compactuar da sua morte, não o contrário. Não que eu tenha ficado satisfeito com a sua morte, mas a sua morte, a morte de Jesus, como eu disse, ela vem para nós sem perguntar para nós se a gente deseja. Isso é graça, isso é misericórdia. Jesus não perguntou se você quer. Quando você abriu o olho e se sentiu pecador, e ficou sabendo que a cruz já aconteceu e a razão da cruz é por tua causa, você quer voltar no passado para questionar isso? Eu me glorio na cruz, que nem Paulo. Paulo também se gloriava na cruz. Eu também me glorio. Eu espero que você também. Eu levo a minha cruz, eu levo a cruz comigo. Eu levo uma cruz que eu também carrego. Que cruz é essa, hein? São os meus sofrimentos, mas não os meus sofrimentos que eu produzo por culpa própria. Não estou falando desses sofrimentos. Se você sofre por culpa própria, isso não é uma cruz. Isso é uma culpa que você tem diante do pecado. Os meus sofrimentos é por eu estar do lado dele. A cruz que eu carrego significa os sofrimentos diante daquilo que eu compactuo com ele. Pelo fato de eu concordar com ele, pelo fato de eu também me sentir rejeitado por ele. Se as pessoas me rejeitam por causa da cruz de Jesus, a cruz está nos meus ombros. Se as pessoas não me consideram por causa da cruz de Jesus, eu estou nessa via crucis que nem ele. E se eles falarem que essa cruz não é de nada, malditos. O que você acha que vai acontecer diante de uma tensão dessa? É cruz. É cruz no ombro. Não tem como. Não tem jeito, não tem outra forma. Eu não me envergonho do Evangelho. Paulo fala isso em Romanos 1, no versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do não judeu. Olha, a cruz de Jesus é a expressão máxima da graça, da misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glorie-se nessa cruz. Fora de cogitação em questionarmos qualquer coisa. Fora de cogitação de andarmos com aqueles que negam, que blasfemam contra essa cruz. Devemos ter inimigos? Bom, se os nossos inimigos forem inimigos da cruz, amigos é que eles não são, não é? A piedade vai até a parte A. A parte B, a gente passa a discernir aquilo que Jesus diz. Nós não somos mais piedosos do que Jesus. Ninguém é mais piedoso do que Jesus. E aqui ele deixa muito claro, se não está comigo, está com Satanás. Duro, né? Eu também achei. Por isso que eu me glorio na cruz. Por isso que eu ando com ele. O Pedro depois resolveu a questão com Jesus. Está tudo certo. Foi influência, claro. Pedro não era um homem vendido à maldade. O Pedro estava numa situação de pecado, como todos nós. E Jesus tem um discernimento extremamente apurado, que eu e você não temos. Então, nós nunca conseguiríamos chegar para Pedro e falar: sai daqui, Satanás. Nós não teríamos essa condição, mas Jesus tem. Eu não quero de maneira nenhuma ser encontrado por nenhuma e qualquer influência que sequer, no mínimo, me distancie
centímetros ou milímetros, ou segundos, ou milésimos de segundos dessa cruz. Eu vou com ela até o fim. E a cada dia que passa, ela tem ficado cada vez mais pesada. Aguentemos firme, ok? Deus te abençoe. Grande abraço.